Olá, meu nome é Milena Alves da Silva, eu sou da Universidade Campos de Andrade, do curso de Farmácia, e o meu projeto vai falar sobre o uso de canabidiol para o tratamento de epilepsia refratária infantil, e é um relato de caso. O meu orientador nesse semestre é a Laire, e o co-orientador é o Jonas. Então, eu vou começar falando sobre a história da epilepsia, né? Em 175 depois de Cristo, Galeno reconheceu que a epilepsia se tratava de uma doença no cérebro, separando em dois conceitos: as causas desconhecidas e as que se referiam a resultados de outras doenças, né? O relato mais antigo sobre a epilepsia ocorreu em 2000 anos antes de Cristo, e na época se tratava de um assunto espiritual por ser algo desconhecido. A perseguição de 1484, ela ocorreu em 1484, eram portadores na época da doença, e por se tratar de uma doença desconhecida, ela era considerada algo relacionado com bruxaria, algo espiritual. Essas pessoas eram designadas a fogueiras, eram torturadas por conta dessa situação, por ser portadores da doença e ser algo desconhecido na época. A epilepsia, segundo a definição conceitual, ela é um transtorno do cérebro que se caracteriza por uma predisposição duradoura a crises epiléticas, também denominadas pelas consequências neurobiológicas, sociais, psicológicas e cognitivas. A definição, para a epilepsia, ela requer 2 crises em um intervalo de até 24 horas. Então, para ser definido como epilepsia, precisa ter até 2 crises em intervalo de 24 horas. Os sinais e sintomas, eles incluem fenômenos transitórios, súbitos e anormais, como alteração da consciência, movimentos sensitivos ou sensoriais, como exemplo a salivação excessiva, motores autonômicos, psíquicos e involuntários. A crise, então, são 2 tipos de crise, Tem a crise epilética provocada, que ela é causada por condições agudas e transitórias. Essas alterações, elas podem ser metabólicas, tóxicas, sistêmicas ou lesões do sistema nervoso central. Pode ocorrer também por conta de abstinência de álcool ou por conta de um AVC, Pode causar uma crise epilética provocada. Já a crise epilética não provocada, ela é classificada como uma crise em pessoas sem histórico, e prévio que seja compatível com a epilepsia, ocorrendo em um período de 24 horas, como eu mencionei, sendo elas isoladas ou agrupadas. E elas têm que ocorrer na ausência de nenhum fator clínico precipitante, que provoque essa crise. Então, não pode ter nenhum fator clínico que seja precipitante. A ocorrência de uma crise pode ser estimada a partir do primeiro mês de vida, e o risco de novas crises consta entre 33% e 50%. O diagnóstico, ele pode ser dado clinicamente, sendo em uma história detalhada e exame físico geral com ênfase à área neurológica e psiquiatra. Em relação ao diagnóstico, é muito importante, o relato de familiares que presenciaram as crises, para falar como que ocorreu, se as crises elas são geralmente parecidas, o intervalo que isso ocorreu, E também as crises são registradas, a idade inicial é muito importante, a frequência em que elas ocorrem, E os exames também para o diagnóstico final é de extrema importância, como eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética e a tomografia de crânio. A cannabis sativa, eu vou falar agora um pouco sobre a planta, Ela é originada da Ásia. Ela teve seu primeiro uso medicinal em 2.300 anos antes de Cristo. Então, ela já era utilizada, para tratamentos de doenças como a malária, gota, reumatismo, dores fortes abdominais, também ela era utilizada na época como tratamento, A espécie predominante no Brasil é a cannabis sativa, por conta do clima, daqui. Ela é mais para climas tropicais e temperados, então por isso é uma
espécie predominante aqui no Brasil. A espécie masculina, ela se difere totalmente da feminina, elas são bem diferentes por conta do porte, ramos e folhas. Ela contém aproximadamente 400 compostos químicos, canabinoides, que são responsáveis pelo efeito psicoativo e farmacológico da planta. Dois principais componentes são principais da planta, psicoativo, como o THC. O THC, ele é considerado, né, um canabinoide, um dos principais canabinoides, na verdade, e ele é responsável por gerar efeitos psicóticos, né, relacionado ao efeito pré-sináptico de dopamina no córtex pré-frontal medial. Já o CBD, o canabidiol, ele tem outro componente não psicoativo da cannabis, que apresenta em 40% do extrato da planta. Os compostos são considerados antagônicos, altamente competitivos. Em relação à atuação do canabidiol e do THC, elas são totalmente distintas, né? O canabidiol, ele atua inibindo o senso de humor, e o THC, ele atua gerando estado de euforia. Então, é totalmente distinto em relação à atuação deles no organismo. A utilização recreativa da planta, ela passa de 160 milhões de pessoas no mundo, passando, então, qualquer outra droga ilícita em relação à dependência química. Em 2014, a resolução 2113 consta o uso compassivo, né, do canabidiol como ação terapêutica médica, sendo restrita no tratamento de epilepsia na infância e adolescências refratárias em terapias convencionais. Em 2020, foi aprovado o primeiro produto pela Anvisa no Brasil, e em relação às regras, as mesmas variam de acordo com a concentração de THC. Então, se for em relação à concentração até 2% de THC no CBD, o produto deve ser prescrito por receituário de tipo B, com a numeração fornecida pela Vigilância Sanitária Local e renovação da receita em 60 dias. Os pacientes que realizam o tratamento devem ser cadastrados, né, no sistema CRM-CFM para o monitoramento em relação à segurança, né, de efeitos adversos. E em relação aos portadores da doença que utilizam uma quantidade maior de THC, por exemplo, mais que 0,2% de THC, pode ser prescrito, mas em pacientes terminais ou que tenham esgotado alternativas terapêuticas em relação ao tratamento. No total, são 15 produtos aprovados pela Anvisa nessa categoria até o presente momento, conforme a resolução da diretoria colegiada. Aproximadamente cerca de 25 anticonvulsivantes são disponíveis comercialmente para o tratamento da epilepsia. A farmacologia do CBD, ele é bastante complexa, né? Ele realiza ações diretas e indiretas com receptores do controle celular, e as crises convulsivas, elas ocorrem através de efeitos motores, espasmos musculares e parestesias, como eu mencionei, né? Exemplo, a salivação excessiva, o tremor. Eu coloquei uma tabelinha, eu vou explicar um pouco sobre o mecanismo de ação agora. E o CB1, quando eu falo CB1, é receptor canabinoide tipo 1, o CB2 é receptor canabinoide do tipo 2, 2AG é um ligante endógeno, e a anandamina também é um ligante endógeno. Então, é o mecanismo de ação. Quando o canabidiol ele entra em contato com o organismo, ocorre o estímulo da produção de endocannabinoides de CB1, né? Então, o canabidiol entra em contato com o organismo, ocorre esse estímulo de produção dos endocannabinoides, e o canabidiol ele vai ficar intensificado, aguardando, então, a ativação do CB1 por anandamina, que ele tem uma alta compatibilidade em relação à anandamida. Em receptores vazios, né, ele vai estar aguardando, só que o CB1 ele só é ativado através da 2AG. Então, quando ela entra em contato com o canabidiol, a atividade
do canabidiol é totalmente reduzida, porque ele não tem uma boa compatibilidade com o 2-AG. Com isso, ocorre a substituição do endocannabinoide pela anandamida, que é gerada, acumulada e atua nos circuitos neuronais, né? Ativando os circuitos neuronais, produzindo a excitabilidade e controlando as crises. Em relação ao meu objetivo do projeto, como objetivo geral, eu relatar e comprovar os avanços em melhora do quadro da paciente diagnosticada com epilepsia refratária, utilizando atualmente como tratamento coadjuvante o canabidiol. Objetivos específicos era comparar tratamentos já utilizados pela paciente com o tratamento atual realizado, escrever resultados de exames obtidos decorrentes do eletroencefalograma, comprovar resultados de exames obtidos decorrentes da ressonância magnética, relatar e mostrar a causa da epilepsia e suas manifestações clínicas. A hipótese é o uso do canabidiol para epilepsia refratária vem trazendo grandes avanços para o tratamento de pacientes, diminuindo crises e aumentando a qualidade de vida. A justificativa é que aproximadamente cerca de 25 anticonvulsivantes são disponíveis comercialmente para o tratamento de epilepsia. Em muitos casos, pacientes epiléticos, eles apresentam em seu tratamento farmacológico uma grande resistência, levando ao diagnóstico para epilepsia refratária ou epilepsia de difícil controle. E o uso do canabidiol nesses casos, eles agregam ao tratamento, obtendo resultados antes não alcançados, né, por antigos tratamentos farmacológicos que já foram utilizados pelo paciente. Materiais e métodos, né? Os resultados que serão obtidos referem-se a uma amostra adolescente feminina de 15 anos, com dados por meio de uma pesquisa descritiva, estudo de caso que será realizado de forma qualitativa. Irá abranger a leitura, análise através de resultados de exames, irá comparar e trazer melhoras significativas no tratamento, com a especificação de encontrar e analisar a eficácia dos métodos do tratamento, bem como avaliar também possíveis implicações sobre o uso do canabidiol. Será realizada uma análise de interpretação de tese, dissertações, livros publicados na literatura referente à epilepsia de difícil controle, paralisia cerebral infantil e utilização do canabidiol para tratamentos neurológicos. Dados específicos sobre a amostra será coletado através de entrevistas e também vai ser realizado um levantamento de quais documentos exigidos por lei são necessários para garantir o direito de fazer o uso de tal princípio ativo, analisando os resultados obtidos como princípio ativo. Trata de um estudo de caso realizado de forma qualitativa, com objetivos descritivo, explicativo e exploratório, de forma retrospectiva e prospectiva. Os sites que eu utilizei aqui foi PubMed, Cielo e também livros. Essas são as minhas referências. E muito obrigada.